Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre 5 passos para a queda. 5 passos que toda pessoa que cai espiritualmente, ela trilha esses passos. É uma caminhada, um processo que leva a pessoa à queda. Gradativamente leva aí o ser humano, o cristão, à queda espiritual. Antes de ir ao vídeo, se inscreva aqui no nosso canal. É muito importante, ative aí o sino de notificações. E deixe já o seu like, o seu joinha, é muito importante aqui para a nossa divulgação desse vídeo, desse material. A gente sabe que nenhuma pessoa, ela cai espiritualmente da noite para o dia. Quando eu falo cair espiritualmente, é a pessoa se afastar literalmente de Deus. É o Espírito de Deus se afastar literalmente da pessoa. Uma pessoa quando cai espiritualmente é muito difícil ela se levantar. Então nós vamos falar sobre o processo ali de queda de Sansão e nesse vídeo, e vamos falar no final desse vídeo como você fazer, se você está caído espiritualmente, o que você deve fazer para se levantar. Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre da própria mãe. Sansão já nasceu ali sendo o próprio milagre, porque ele nasceu de uma mulher que era estéril. E ele já nasceu com a seguinte missão: libertação do povo de Israel sobre o domínio dos filisteus, que já se arrastava aí por anos, porque mais uma vez, você lê ali o livro de Juízes, várias vezes Israel fez isso, mais uma vez Israel tinha pecado e se afastado de Deus, e Deus tinha entregado todo o povo de Israel aos inimigos. Não foi a primeira vez que aconteceu isso na história de Israel, e aconteceu várias outras vezes, mas nesse momento Deus queria usar Sansão para livrar o povo de Israel dessa opressão, desse sofrimento. Sansão seria ali o libertador, um homem escolhido no ventre. Começa pelo voto de Nazireu. Deus disse para a mãe de Sansão, para o pai de Sansão, que Sansão deveria ser um menino que teria que fazer o voto de Nazireu. O que é o voto de Nazireu? Eu vou colocar na tela para você ler. Quando o homem ou a mulher fazia o voto de Nazireu, dentro da Torá, é o termo que designa uma pessoa para serviços de Deus, ou seja, ele foi escolhido por Deus por um serviço, por um voto, por uma missão. O que o Nazireu, a pessoa que fazia o voto de Nazireu, ela não podia fazer? Primeiro, ela não podia comer coisas imundas. Segundo, ela não podia cortar, passar navalha no cabelo. Terceiro, ela não podia consumir bebida forte, vinho ou qualquer alimento feito da uva. Então, Sansão, ele tinha esse voto, ele não poderia comer coisas imundas, ele não poderia cortar o cabelo, ele não poderia beber bebida forte e não comer nada derivado da uva. É o voto que ele tinha com Deus. Enquanto ele mantesse aquele voto, Deus iria manter a palavra dele. Deus iria guiar ele, Deus iria conduzir ele, e o Espírito de Deus estaria com ele, para direcioná-lo, para guiá-lo, para dirigi-lo ao real objetivo, que era a libertação do povo de Israel, do domínio ali dos filisteus. Mas Sansão, ao longo da caminhada, ele se perdeu. Começou como escolhido de Deus, terminou acabando ali como um rejeitado, né? Começou sendo um homem forte, sendo um homem de várias vitórias, terminou ali, a gente lendo, humilhado, ultrajado, envergonhado. Mas, como eu sempre falo, ninguém cai da noite para o dia. Toda queda tem um processo. Toda queda tem um processo. E a pessoa não atenta para o processo e vai caindo, se enfraquecendo, se enfraquecendo, até ela se afastar de Deus. E não é se afastar da igreja, porque tem muitas pessoas dentro da igreja, instituição, que estão caídas, que não representam mais a igreja de Cristo, porque espiritualmente se entregaram a esse processo de queda, não cortaram o mal pela raiz. Então, eu vou falar aqui sobre o processo de queda de Sansão. E a gente tem que usar Sansão com todo tremor e temor, olhando para ele e não cometer os erros que ele cometeu. Porque você pode não ter a oportunidade que ele teve no finalzinho ali da sua vida. Eu posso não ter a oportunidade que ele teve. Então, se tem uma coisa que nós não podemos brincar,
é com a nossa salvação. Primeiro erro que Sansão cometeu, ele quebrou o voto. Todos nós, quando nos entregamos para Deus, você fez um voto com Deus, de servi-lo, de segui-lo, de amá-lo, de renunciar à sua vontade, de renunciar ao seu eu. Você fez um voto com Deus de colocar a sua vida aos cuidados do Espírito Santo. Como no dia que você casou, você fez um voto com a tua esposa, com o teu marido, de ser fiel até a morte, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, e você fez um voto até que a morte os separasse. Mas quantos casamentos não acabam? E por que o casamento acaba? Porque de uma parte o voto foi quebrado. Quando se trata do voto com Deus, Deus não quebra a parte dele. Deus não deixa de cumprir com a parte dele nesse voto. Ele é fiel. Ele não pode voltar atrás do voto, voltar atrás daquilo que ele prometeu. Então, a única pessoa que é capaz de quebrar esse voto somos nós. E como e quando Sansão quebrou esse voto? Ele quebrou esse voto de várias formas. Ele quebrou esse voto quando, por exemplo, ele se casou com uma mulher pagã, ou seja, já saiu ali do caminho que Deus tinha colocado à disposição dele. Ele quebrou esse voto quando ele se envolveu com prostitutas. Ele quebrou esse voto quando ele comeu uma comida imunda. Ele quebrou esse voto na mentira. Ele quebrou esse voto quando ele se envolveu com bebedices. Ele quebrou esse voto de várias maneiras. Mas eu queria citar aqui um versículo bíblico que diz em Juízes 14:8, que diz assim: E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão. Ou seja, a gente vê que Sansão, além de ter quebrado o voto dele com Deus, ele não falou para o pai nem para a mãe, que eram tementes a Deus, a origem ali daquele mel. Então, ali começou a queda de Sansão. Aí você fala assim, mas, poxa, ô Cleiton, um erro tão bobo, um erro tão pequeno, pouco comeu ali do mel no corpo do leão, mas era um alimento imundo. Ele tinha um voto de Nazireu, como você tem um voto de servir a Deus. E por que muitas pessoas acabam caindo? Porque elas vão dando vazão às pequenas coisas. Aí você diz assim, mas foi só uma mentirinha, foi só um pecadinho, foi só um deslizezinho. Eu já pedi perdão a Deus. Mas cuidado para você com essas pequenas brechas, dando essas pequenas brechas, fazendo essas pequenas ascensões ali à sua carne. Cuidado para você não quebrar o seu voto com Deus. Segunda coisa que a gente vê que Sansão, aliás, ele errou. E a gente vê que foi um erro que ele cometeu, um outro passo que ele deu rumo à queda, que foi esse daqui, ó. Ele se entregou às fraquezas. Presta bastante atenção. Todos nós temos uma fraqueza. Todos nós. Ou uma ou mais fraquezas. Por que você tem uma fraqueza? Por que eu tenho uma fraqueza? Porque nós somos feitos de carne, de osso. Somos sujeitos a emoções que provêm do coração. Como a própria palavra de Deus já diz, que enganoso é o coração. Então nós temos as nossas fraquezas. Há pessoas que a fraqueza dela é dinheiro, outras mulheres, outras o orgulho e etc. Mas todo mundo tem a sua fraqueza. Agora, o que a palavra de Deus fala sobre isso? No livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, diz assim, ó, olha só. Se bem fizerdes, não é certo que serás aceito? E se não fizerdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, a fraqueza de Sansão eram as mulheres da época, a vida nababesca, né? A vida pagã que os filisteus viviam. A gente vê que ele começou casando com uma mulher pagã, depois ele se envolveu com prostitutas e ele foi ali, caiu nos braços de Dalila. E de Dalila veio ali o golpe final. Vamos botar a palavra assim, a facada final. E assim o diabo trabalha.
Você vai dando vazão à carne, você vai se entregando, até o diabo dar ali o golpe final, a facada final, que é para literalmente afastar você de Deus, literalmente levar você à queda. Então foi um processo, você vê que ele foi caindo, ele teve várias oportunidades ao longo dessa caminhada de se arrepender, de se voltar para Deus, mas em nenhum momento a gente viu isso da parte dele. O terceiro passo que a gente vê que Sansão cometeu, e muitos têm cometido, é esse daqui, ó. Não se entregar ao propósito. Qual era a missão de Sansão? Libertar, ser liberto, claro, também, porque ele fazia parte do povo, e libertar o povo de Israel. Ou seja, Sansão não poderia se preocupar com interesses próprios. Sansão, ele deveria, naquela missão dele, naquele propósito dele, como um líder que Deus queria que ele fosse, se preocupar apenas com uma coisa, com os interesses de Deus. Nós temos um propósito em vida. Qual que é o maior de nossos propósitos? Ser salvo e salvar. Como que Deus quer que você seja salvo? Guardando a sua fé, combatendo o bom combate, completando a sua carreira, fazendo aquilo que agrada a Ele. Como Deus ele quer que você salve? Deus ele quer que você salve através do seu testemunho. Então Deus quer que você use o seu testemunho para trazer pessoas a Ele, para levar pessoas para Ele. Seja o seu testemunho de um milagre que você recebeu, de uma cura que você recebeu, de prosperidade, seja o seu testemunho de uma experiência que você teve ali com Deus. Deus quer que você use isso para Ele. Ou seja, tudo é para Ele, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Mas o problema é que tem muitas pessoas que ao longo da caminhada, elas se perdem nesse propósito. Se perdem porque elas passam a querer as coisas para si. Elas passam a querer que o nome delas apareçam e o de Deus não. Aí começa ali a se perder diante do propósito. Em um dos episódios a gente vê que aconteceu isso com Sansão aqui em Juízes 15, no versículo 6, que depois que Sansão tinha queimado ali a eira ali, né? Tinha queimado toda a eira ali do povo de Israel, onde o povo plantava trigo, as searas no caso, do povo filisteu, que eles plantavam o trigo. Aí os filisteus chegaram e disseram assim, ó, no versículo 16. Perguntaram os filisteus, quem fez isso? E responderam, Sansão, o genro do Timinita, né? Porque lhe tomou a sua mulher e a deu a seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo a ela e a seu pai. Então lhes disse Sansão, é assim que fazeis? Pois, havendo-me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, pernas, juntamente com coxa, e desceu, e habitou na fenda da rocha de Etã. Então, você vê que Salomão agiu por impulso, Sansão, estou confundindo direto, Sansão agiu por impulso, Sansão agiu com desejo ali de vingança, vingou de fato dos seus inimigos, mas aquilo não era a vontade de Deus. Aquilo tirava ali Sansão do objetivo maior dele, que era libertar o povo. Então daquilo ali nasceu uma grande ira dos filisteus e acabaram levando Sansão a quebrar o seu voto. Ou seja, processo de queda. Muitas pessoas priorizam os seus interesses pessoais e acabam se esquecendo dos de Deus. Qual era o papel de Sansão naquele momento? Orar, confiar, pedir a Deus direção. Em momentos de luta, em momentos difíceis, nós sempre vamos ter a opção de agir com a força do braço, de tomar decisões precipitadas, de agir pagando com a mesma moeda, não é verdade? Como tem pessoas que falam assim, já que ele me trai, eu vou trair ele também. Já que ele me fez mal, vou fazer mal para ele também. Ou seja, de pagar com a mesma moeda, como nós temos a opção de colocar nossa causa nas mãos de Deus, de colocar nossa luta nas mãos de Deus e confiar que a justiça de Deus ela vai ser estendida em nosso favor e Ele irá nos honrar. Quarto passo que Sansão deu, dentre vários, rumo à queda. Olha só, esse é muito interessante, né, esse passo.
só buscar a Deus enquanto precisa. Esse erro muitas pessoas têm cometido. Muitas pessoas só recorrem a Deus nos momentos de dificuldade. Muitas pessoas só se aproximam de Deus no momento onde elas passam por uma necessidade e elas acabam recorrendo a Deus, não pensando na missão, não pensando no propósito de Deus, mas pensando em apenas sanar ali aquela necessidade. A gente vê isso na história de Sansão aqui em Juízes 15, no versículo 18, diz assim, ó: e como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo tu deste essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão destes incircuncisos? Então, Sansão tinha acabado de ferir 1000 homens, claro, com a ajuda de Deus, ali com a queixada de jumento. E ele estava com sede. E no momento de necessidade física, ele clamou a Deus. Então a gente vê que Deus ali feriu a rocha, que da rocha saiu água, e a gente vê que Sansão recobrou a sua força, etc. Mas por que Sansão não recorreu a Deus antes, quando ele via que estava mal, quando ele viu que ele tinha comido uma comida imunda, quando ele viu que ele tinha se envolvido com prostitutas, quando ele viu que ele tinha, errado várias vezes com Deus? Esse é o problema de muitas pessoas. Só buscar a Deus em momentos de necessidade. A gente sabe que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar sem cessar, devemos vigiar sem cessar e devemos estar como o exemplo de Maria, aos pés de Jesus em todo o tempo, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis, seja nos momentos de alegria, como também nos momentos de tristeza. O maior exemplo disso é Jó, que esteve aos pés de Deus nas horas boas da vida, como também nas horas difíceis da vida. Quando uma pessoa se aproxima de Deus só por interesses pessoais ou para sanar necessidades físicas ou momentâneas, a gente vê que essa pessoa espiritualmente está no processo ali de queda. Quinto passo que Sansão deu, que muitos têm dado rumo à queda espiritual: persistir no erro e não levar as coisas de Deus a sério. Juízes 16 diz assim: e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Então, Dalila, para você entender essa passagem, ela recebeu uma oferta dos filisteus, que se ela descobrisse como Sansão perdesse a força dele, que era uma força sobrenatural, que era impossível os filisteus de vencerem Sansão, ele tendo aquela força que a gente sabe que era proveniente de Deus, que era porque ele tinha ali ainda pelo menos uma chaminha ali, porque ele não tinha raspado ali a sua cabeça, ele tinha ainda uma chaminha de esperança. Então Deus estava com paciência, Deus estava ali tendo misericórdia, perdoando. Mas os filisteus fizeram oferta para ela, que se ela descobrisse qual era a força de Sansão, eles iriam dar ela muitas moedas, muito dinheiro, etc. E ela ficou ali insistindo para Sansão falar como que era, os filisteus deveriam fazer para ele perder a força dele. Até que Sansão cedeu, até que Sansão se entregou à fraqueza dele, que era a mulher. Vamos ao versículo seguinte: e descobriram-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, e se ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. No versículo 19 diz: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. No versículo 20 diz assim: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse:
sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a Gaza. E amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere. Ou seja, vou ler mais um versículo, 22. E o cabelo da sua cabeça começou a crescer, como quando foi rapado. Ou seja, você vê que vergonha, né? Ali, Sansão persistiu no erro, persistiu nas fraquezas, continuou não levando as coisas de Deus a sério. Quebrou o voto, você vê como está escrito, o Espírito de Deus se afastou dele e começou as humilhações. Aquele homem que outrora subjugava os inimigos, que os inimigos tinham medo dele, temiam ele passou a ser um homem que foi subjugado pelos seus próprios inimigos. Assim acontece quando o Espírito de Deus se afasta da gente. Assim acontece quando você cai espiritualmente. Aquele que a gente subjugava, que a gente vencia, que a gente pisava, que era o diabo, ele passa a nos subjugar. Ele passa a nos pisar e nos humilha, porque você humilhou ele, você pisou nele e te pisa, como ele fez com Sansão. Naquele momento, os olhos físicos, primeira coisa que os filisteus fizeram, foram arrancar os olhos de Sansão. Mas a bem da verdade é que Sansão já estava cego há muito tempo. Espiritualmente, os olhos de Sansão já tinham sido arrancados. E essa tem sido uma estratégia forte do nosso maior adversário, que é o próprio diabo, do nosso maior inimigo. Nos esfriar na fé. Vazar os nossos olhos espiritualmente, para que você não veja Deus como você via antes, para que você não veja as coisas de Deus com o mesmo interesse, com a mesma dedicação como você via e fazia antes. O diabo, antes de te expor ao ridículo, antes de te envergonhar do lado de fora, ele faz com que você veja o pecado como algo normal. Ele faz com que você veja o mundo como algo normal. E por isso ele tem usado os olhos, cegado os olhos espiritualmente de muitas pessoas. Depois a gente vê ali que Sansão foi exposto ao ridículo, botaram ele para dançar, foi muito humilhado diante de mais de 3.000 inimigos, diante de mais de 3.000 pessoas. Mas como está escrito aqui no versículo de Jó 14, no versículo 7 diz assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. A gente vê na história de Sansão como Deus é misericordioso. Mesmo ali humilhado, mesmo ali envergonhado, Sansão, pela última vez, clamou a Deus. E reconheceu o quão errante ele foi, o quão falho ele foi, e pediu a Deus uma única chance. Essa chance custou a Sansão a própria vida. Essa chance custou a Sansão o próprio orgulho, o próprio ego, porque nos últimos segundinhos da vida, ele reconheceu que tudo que ele tinha de força era proveniente de Deus. E naquele momento, ele se vendo ali longe de Deus, ele fez o que estava escrito aqui em Jó. Ele foi ao cheiro das águas. Ele clamou a Deus. Ele pediu a Deus ajuda. E Deus, mais uma vez, foi misericordioso com ele. Deus deu a ele um último suspiro ali de força e ele venceu todos aqueles inimigos. E assim termina a história de Sansão, como a gente lê aqui no versículo 30, né? E diz Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram em vida. Ou seja, ele teve mais sucesso na morte, vamos botar assim, do que na própria vida. Aí você me pergunta: Cleito, Sansão foi salvo? Na minha opinião, modesta opinião, quem sou eu para condenar Sansão? Eu acredito que sim. Porque se o ladrão da cruz
nos seus últimos segundos de vida, se voltou ao cheiro das águas, a Deus, e foi salvo, por que Sansão não seria? Então, aproveita esse momento. Se você se identificou ou está no processo de queda, ou já está caído espiritualmente, o segredo é esse. Volte ao cheiro das águas. Até para uma árvore cortada, há jeito. Até para uma raiz envelhecida, há jeito. Para a gente, para você, para mim, também há jeito. Se volte para Deus. Deus é o único que pode te levantar. Mas Ele só vai poder fazer isso se você, né? Ninguém vai te levar, ninguém vai te colocar aos pés de Jesus. Você tem que se colocar aos pés de Jesus. Você tem que se colocar ali ao cheiro das águas, tá bom? Deixe seu comentário aqui, é muito importante, sua dúvida, sua opinião, o que você entendeu, aprendeu. E nesse momento, acabando aqui agora o vídeo, dobre os seus joelhos, se volte ao cheiro das águas, se você se encontra caído. Se você diz assim, graças a Deus, pela misericórdia do Espírito Santo, eu estou de pé. Então aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Se cuide, tá? A coisa mais valiosa que temos é a nossa salvação. Deus abençoe.